Boa noite, jovens. Estão vendo minha tela aí? Aham. E agora eu mudei. Vocês estão vendo que eu mudei? Tá em cima só. Tá Mudou. em objetivos. Sim, sim, Tá? dá pra ver. Tá. Beleza. Vamos começar então. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto novo que é normalização de dados. Talvez a gente termine isso nessa aula, ou se vocês tiverem algum problema, né, alguma dúvida, se eu sentir que vocês não estão acompanhando legal, a gente faz uma aula de exercício na aula que vem. Ou talvez a gente faça um apanhado de revisão na aula que vem, vendo o diagrama, o modelo relacional e normalização, tá? Mas o objetivo de hoje, entender as principais anomalias de relações que a gente pode ter quando a gente não modela os dados adequadamente e aprender os princípios de normalização que vão evitar que essas anomalias aconteçam, né? Então a gente vai eventualmente pegar algumas tabelas que estão anômalas e vamos transformá-las em relações corretas ou adequadas. Primeiro a gente precisa entender o que são anomalias nas nossas bases de dados. As anomalias são problemas que podem ocorrer quando a gente está inserindo, removendo ou atualizando dados. Tá? Então, se a gente estiver inserindo dados e tiver algum problema, a gente pode ter uma anomalia de inserção. Se nós tivermos um problema de remoção, a gente pode ter uma anomalia de remoção e na atualização uma anomalia de atualização ou uma anomalia de edição, tá? Qual que é a anomalia de inclusão que a gente pode ter? Bom, a gente já viu no modelo relacional que a gente consegue colocar bem precisamente quais são as chaves primárias e as chaves estrangeiras. E a gente falou que o valor da chave estrangeira era exatamente o valor que estava na chave primária da outra tabela, né? Ele é só copiado para essa tabela onde a chave estrangeira está. Vamos ver aqui essa relação aqui, ó, empregado e departamento. O empregado tem chave primária CPF do empregado e tem os outros atributos que são não chaves, nome do empregado e sigla do departamento. O departamento, por sua vez, tem sigla do departamento como chave primária e o nome do departamento como um campo não chave. Deixa eu ver quem está querendo entrar aí. O departamento tem sigla do departamento como chave primária e o nome como campo não chave, né? E aqui eu tenho explicitamente que a sigla do departamento em empregado é chave estrangeira. Então ela é simplesmente uma cópia do valor que está aqui. Sendo uma cópia do valor que está na tabela de departamento, a gente faz essa cópia simplesmente para a gente conseguir relacionar essas tabelas, né? E a gente consegue aí ver então qual é o nome do departamento em que tal empregado trabalha, por exemplo. Qual seria uma possível anomalia de inclusão aqui? Bom, nós temos claramente uma ordem a ser seguida para a gente ter consistência de inclusão neste caso, tá? Temos uma ordem de inclusão a ser seguida aqui. Como essa chave estrangeira de departamento está aqui em empregado, eu preciso primeiro inserir o departamento para depois inserir empregado. Percebem isso? Então, se eu não tenho, por exemplo, o empregado 3 criado, não adianta eu tentar inserir os dados dos empregados que trabalham no departamento 3. Eu primeiro preciso inserir os dados do departamento e depois inserir os dados de empregado. E aí, tendo a sigla do departamento, eu consigo preencher todas as colunas de empregado. Portanto, quando a gente estiver trabalhando com bancos de dados, a gente vai ter uma ordem a ser seguida na inclusão. E se a gente não respeitar essa ordem de inclusão, a gente vai ter uma anomalia de inclusão. Neste caso aqui, não é possível inserir uma tupla de empregados sem que antes tenhamos inserido uma tupla no departamento a ser referenciado na tabela empregado. Qualquer tentativa de inserção fora de ordem vai gerar uma anomalia de inclusão.
Então, o compilador do sistema gerenciador de bancos de dados, se a gente tentar inserir o empregado antes de ter criado aquele departamento, ele vai indicar para a gente que houve uma anomalia de inclusão. No processo de normalização, a gente garante que as tabelas têm os seus campos todos no lugar correto, de modo que seja possível que não ocorra anomalia de inclusão. Por que possível? Aqui nós temos duas tabelas que estão normalizadas. A gente já vai ver por que elas estão normalizadas mais para frente. Mas mesmo estando normalizadas, se eu tentar inserir empregado antes de departamento, eu terei uma anomalia de inclusão. Tá? Agora, se eu não estivesse com a tabela normalizada, aí eu simplesmente poderia ter inconsistência no meu banco de dados, que é uma coisa ainda pior do que essa anomalia aqui, tá? A anomalia de exclusão segue mais ou menos a mesma ideia, né? Por exemplo, tem os empregados que trabalham em um determinado departamento. Se eu excluo esse departamento, o departamento foi demolido, ou então, né, enfim, por algum motivo deixou de existir. Não faz mais sentido eu ter os empregados que trabalhavam naquele departamento lá no banco de dados. Então, uma vez que eu excluo um departamento 3, por exemplo, eu tenho que excluir também todas as tuplas de empregados que trabalhavam no departamento 3. E se eu não fizer essa exclusão, eu tenho uma anomalia de exclusão, porque eu terei uma tabela de empregado com uma sigla de departamento 3, mas essa sigla não faz jus ao que ela deveria fazer, porque ela não reflete o minimundo real, né? Esse departamento 3 não existe mais, portanto não deveria estar aqui. Então, no banco de dados, quando a gente vai fazer uma exclusão, a gente tem algumas abordagens, né? Uma delas é, fala para o SGBD que toda vez que eu excluir uma sigla de departamento aqui, ele vai excluir para mim automaticamente todas as referências em chaves estrangeiras para essa mesma sigla. Se eu opto por isso no momento da definição da minha tabela, quando eu inserir o departamento 3, automaticamente todos os empregados que trabalhavam no departamento 3 serão também excluídos. Quando eu excluir, né? Não sei se eu falei excluir. Quando eu excluir um departamento 3, automaticamente todos os empregados que trabalhavam nesse departamento serão excluídos. Uma outra abordagem é, quando eu excluir o departamento 3, eu vou olhar onde tem departamento 3 em chave estrangeira, no caso aqui empregado, e vou colocar null aqui na sigla de departamento. Então eu terei os dados da tabela empregado que trabalhavam nesse departamento, mas agora não está mais com o valor 3 aqui, está com o valor null. E se eu não tiver essas atualizações feitas corretamente, eu tenho uma anomalia de exclusão, tá? E a anomalia de atualização é eu conseguir refletir em todas as tabelas que usam chaves estrangeiras qualquer atualização que eu faça. Portanto, se o departamento 3 deixou de ser departamento 3 e agora é o departamento 4, ele foi renomeado para 4, todo mundo que trabalhava no departamento 3, todos os empregados, tem que ter a sigla de departamento alterada de 3 para 4. No SGBD também consigo fazer uma definição que force o sistema gerenciador de banco de dados a fazer essa atualização para mim. Então, se a sigla do departamento mudar de 3 para 4, no empregado também terei isso sendo mudado de 3 para 4, tá? Automaticamente. E se essa atualização não for feita, eu terei uma anomalia de atualização. Entenderam a ideia? Então, a anomalia de inclusão significa que eu tenho uma ordem a ser seguida. E se eu tentar inserir numa ordem diferente daquela, eu teria uma anomalia de inclusão. Anomalia de exclusão significa que ao excluir de uma tabela, todo mundo que tem chave estrangeira com o dado daquela tabela que foi excluído precisa também ser excluído ou receber valor null. E a atualização, toda vez que eu modificar a tabela principal, as chaves estrangeiras também serão
modificadas. Se isso não acontecer, tem uma anomalia de atualização. Como que eu evito anomalias? Primeiro, tenho que escrever relações, né, tabelas que estejam isentas dessas anomalias. Então, assim, a gente dá para o programador a possibilidade de ele programar sem que hajam essas anomalias. Então, a gente entrega boas tabelas que estão bem modeladas, tá? E estão normalizadas. E esse processo de correção de relações é o que a gente chama de normalização. Então, a normalização é um estudo formal das relações que a gente tem no modelo relacional ou no diagrama entidade de relacionamentos, de modo que a gente perceba se há tabelas potencialmente ruins, mal modeladas, e quando a gente percebe isso, a gente corrige essas imperfeições para que estejam prontas na hora de eu implementar o meu banco de dados e eu consiga garantir uma implementação isenta de anomalias. Essa é a ideia. Para a gente conseguir normalizar os nossos dados, nós precisamos entender o conceito de dependência funcional. O que é dependência funcional de dados? Bom, sejam E uma entidade qualquer, X e Y, dois atributos quaisquer de E. Então eu tenho uma entidade, um diagrama de entidade de relacionamentos, e tenho dois atributos dessa entidade que eu chamei de X e Y. A gente fala que Y é funcionalmente dependente de X, se e só se cada valor de X tiver apenas um valor de Y associado, exatamente um valor. E a gente tem essa notação aqui, ó, X setinha Y, que significa que o atributo X determina funcionalmente o atributo Y, ou que o atributo Y é determinado funcionalmente pelo atributo X. X aqui seria o atributo determinante e o Y o atributo que é determinado, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tenho um pedido que possui o atributo prazo de entrega. E esse atributo prazo de entrega depende de diversos fatores, mas ele está atrelado ao pedido. Portanto, se eu souber, por exemplo, o número do pedido, que é a chave primária dessa tabela do pedido, eu sei exatamente qual é o prazo de entrega para aquele pedido. Logo, eu tenho que o número do pedido determina funcionalmente o prazo da entrega. Para cada valor do número do pedido, eu tenho apenas um valor possível de prazo de entrega. Número de pedido, atributo determinante. Prazo de entrega, atributo dependente. Aqui eu tenho, então, no modelo relacional, como que ficaria isso? Tem uma relação qualquer R, um atributo A, atributo B e atributo C, e estou dizendo aqui, por exemplo, que o atributo A determina funcionalmente o atributo B. Se eu estou dizendo isso, significa que para um valor de A, e não existe outro valor de A, para aquele único valor, eu tenho um único valor correspondente de B. Então, sabendo esse valor em A, eu sei exatamente qual é o valor em B. Se eu tenho essa lógica, eu tenho uma dependência funcional, tá? Eu posso, além de usar a anotação com a seta, posso fazer a anotação gráfica também. Aqui eu tenho uma entidade cliente, que tem como chave primária número do cliente, o nome e o endereço do cliente. Aqui eu tenho o modelo relacional, cliente, entre parênteses, número do cliente, nome e endereço. E eu tenho a definição aqui da dependência funcional. Qual que é a definição da dependência funcional neste caso? Uma vez que eu sei o número do cliente, que é a chave primária, eu consigo identificar facilmente qual é o nome dele e qual é o endereço. Então, número do cliente, setinha para frente, nome. Número do cliente determina funcionalmente o nome, porque para uma correspondência dele, eu tenho uma correspondência ali no nome, né? E endereço. Número do cliente também determina funcionalmente o endereço da pessoa.
Eu posso dizer que, no caso aqui, a minha chave primária número do cliente está determinando funcionalmente o nome e o endereço da pessoa. Ou, graficamente, desenho um quadrado para cada atributo e eu estou direcionando a setinha, né? Número do cliente está determinando funcionalmente o nome e está determinando funcionalmente também o endereço. Normalmente, uma chave primária determina funcionalmente todos os outros atributos não chaves de uma tupla, especialmente se a gente estiver com uma tabela bem modelada, tá? Então, se a tabela está bem modelada, a gente vai ter uma chave primária e, sabendo o valor dessa chave primária, a gente consegue identificar qual é o único valor possível dos outros atributos. Então, a chave primária vai determinar funcionalmente os outros atributos não chaves dessa relação. Em uma relação com uma chave primária composta, lembra que era a chave primária composta? É quando eu tenho dois campos, dois ou mais atributos, que juntos formam a chave primária. Então, a combinação deles vão formar a chave primária. A combinação deles nunca vai ser repetida, né? Em uma relação com uma chave primária composta, um atributo que não é chave primária, que depende dessa chave primária composta como um todo, e não apenas de parte dela, possui o que a gente chama de dependência funcional total. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tabela com 3 campos, 3 atributos, 2 deles são atributos que compõem a chave primária, e o terceiro atributo pode ser determinado pela combinação desses 2 campos simultaneamente, então eu tenho uma dependência funcional total, porque esse terceiro atributo está sendo determinado funcionalmente por toda a chave primária composta. É diferente de eu ter só um campo da chave primária composta determinando funcionalmente aquele valor, que aí a gente teria uma dependência funcional parcial, né? Vou aceitar mais um lá que está tentando entrar. Ele é o sempre atrasado, né? Boa noite, senhores. Noite. Ó, aqui nós temos um exemplo de dependência funcional total. Eu tenho uma tabela pedido que está se relacionando com uma tabela peça por meio de um relacionamento com um nome horrível, PP. Pedido tem o número do pedido e a descrição do pedido. A peça tem o número da peça e a descrição da peça. Cardinalidade aqui nesse caso, muitos para muitos. Se eu tenho muitos para muitos, então eu tenho que criar uma tabela PP, e nessa tabela PP eu tenho como chave primária a chave composta de número de pedido e número de peça, que eu esqueci de grifar aqui. Ou seja, em PP eu tenho número de pedido e número de peça como chave primária composta, e eu tenho seus próprios atributos, quantidade comprada e o preço cotado, que estão aqui. Logo, como a quantidade comprada e o preço cotado dependem simultaneamente do número do pedido e do número da peça, eu digo que a combinação de número de pedido e número de peça, ou seja, minha chave primária composta, determina funcionalmente os demais campos. Porque se eu souber o número do pedido sozinho, eu sei a quantidade comprada daquele pedido? Não sei. Se eu souber o número da peça sozinha, eu sei a quantidade comprada daquela peça no pedido? Eu sei o preço cotado da peça para aquele pedido? Não sei, porque aqui eu estou deixando claro que o preço cotado depende tanto do pedido quanto da peça. E o mesmo acontece para a quantidade comprada. Por isso que está aqui no atributo e não em cada uma das entidades. Se eles dependem dos dois, então, obviamente, a chave composta pelos dois que é capaz de determinar funcionalmente esses outros campos. Como a chave composta inteira está determinando funcionalmente os outros campos, a gente tem uma dependência funcional total, tá? Representação gráfica.
número do pedido, número de peça, os dois determinam funcionalmente a quantidade comprada e o preço cotado. Se a gente tem a dependência funcional total, existe a dependência funcional parcial. A gente fala que a dependência funcional parcial quando um atributo que não é chave primária depende apenas de uma parte da chave composta. Quando isso daqui acontece, a gente claramente tem um problema na tabela, tá? A gente tem uma dependência funcional, mas ela é só de parte da chave. Não é como acontece aqui, que os outros campos que a gente tem estão determinados pelos dois campos da chave, simultaneamente, tá? Exemplo, vamos supor que eu tenho modelado uma relação chamada matrícula e eu tenho dois campos formando a chave primária, primary key. Esses dois campos são ID do aluno e o código da disciplina. E aí eu tenho mais dois campos na tabela, nome da disciplina e data de início. Olhando aqui, a gente consegue identificar que o código da disciplina determina funcionalmente o nome da disciplina. Porque se eu sei o código da disciplina, então eu sei qual é o nome da disciplina. E existe uma associação aqui de um valor desse sendo associado a um valor desse. Ou seja, há uma dependência funcional aqui. Só que se há essa dependência funcional, então eu tenho uma dependência parcial. Porque a minha chave primária aqui neste caso, ela é composta. Ela é composta por dois campos. E só um desses campos já consegue determinar funcionalmente o nome da disciplina. Logo, tem uma dependência funcional parcial aqui. Entenderam a diferença da dependência funcional total para parcial? Então, vou embora. Vamos para frente. Terceiro tipo de dependência funcional, além da total e da parcial, transitiva. A transitiva ocorre quando um atributo não depende da chave primária. Um atributo não chave, tá? Então, eu tenho um atributo não chave determinado funcionalmente por um outro atributo que também é não chave. Olha aqui que eu tenho, como está modelada essa tabela pedido. Eu tenho aqui chave primária ID do pedido, tenho um campo prazo de entrega, tenho a chave estrangeira ID do vendedor e tenho um campo nome do vendedor. Bom, só ID de pedido é chave primária, mas se eu souber o ID do vendedor, eu consigo identificar o nome do vendedor. Ou seja, eu tenho um campo aqui que não é chave primária, nem faz parte da chave primária, que está determinando funcionalmente um outro campo que também não é chave. Quando eu tenho um campo que não é chave determinando funcionalmente outro campo que não é chave, eu tenho uma dependência funcional transitiva. Isso daqui também é problemático, porque normalmente indica que eu tenho uma tabela dentro da outra, ao passo que eu deveria ter desmembrado em duas ou mais tabelas, tá? Dito isto, vamos pensar aqui nesta tabela. É possível identificar alguma dependência funcional transitiva nessa tabela? Lembra que a dependência funcional transitiva, quando eu tenho um campo não chave determinando funcionalmente outro campo não chave. Nessa tabela eu tenho os campos placa, que é a chave primária, marca, modelo e ano de fabricação. Existe dependência funcional transitiva? Talvez o modelo precise da marca? O modelo precisa da marca? Aí a questão não é bem precisar o que a gente está querendo, né?
A dependência funcional diz o seguinte, que se eu souber um valor de um campo, então eu consigo saber exatamente um único valor para o outro campo. Se isso acontecer, eu tenho dependência funcional. Então é o contrário no caso, né? O modelo, sabendo o modelo, a gente vai saber a marca. Exatamente. Então eu tenho aqui uma dependência funcional de modelo para marca, né? O modelo determina funcionalmente a marca, porque se eu souber o modelo do carro, eu sei a marca do carro. Só que aqui neste caso, a gente tem um campo não chave, né? Determinando funcionalmente um outro campo que também não faz parte da chave primária. Então eu tenho uma dependência funcional transitiva aqui nessa tabela. Bem sutil, mas eu tenho, tá? Falei então das dependências funcionais. Tendo isso em mente, a gente consegue falar de normalização. Normalização visa assegurar que as relações estão bem formadas, né, e a gente consegue implementá-las sem as anomalias. Para a gente normalizar as relações, nós vamos fazer alguns testes, né? Alguns testes de formalismos mesmo, tá? Então existem regras a serem seguidas, assim como existiam regras no modelo relacional. Na normalização, o que se propõe são formas normais, que a gente chama de primeira forma normal, ou 1FN. FN é a abreviação de forma normal. Segunda forma normal, que é 2FN. Terceira forma normal, que é 3FN. Quarta forma normal, que é 4FN. E quinta forma normal, que é 5FN. Na disciplina, a gente vai aprender até a 3FN. E para a gente trabalhar com banco de dados, nós vamos aprender a colocar todas as relações na 3FN. Existe ainda a forma normal de Boyce Codd, que é um dos temas de seminário da disciplina, que pode ser usada como uma alternativa à 3FN. Então, ou a gente coloca os dados na 3FN, ou a gente coloca na forma normal de Boyce Codd. Os testes, eles visam fazer com que essas relações sejam isentas de anomalias e redundâncias de dados, né? Ou seja, dados que estão replicados desnecessariamente. O mínimo aceitável para um bom projeto de banco de dados é que os dados estejam todos na 3FN. À medida que a gente vai ficando mais experiente na construção do diagrama entidade-relacionamentos, a gente consegue já do diagrama entidade-relacionamentos já construir relações que estão lá na 3FN, tá? Não é tão complexo assim. Mas é importante a gente saber qual que é o passo a passo e quais são os formalismos existentes. Vamos lá, primeira forma normal. Para que uma tabela esteja na 1FN ou na primeira forma normal, a gente não pode ter nessa tabela atributos multivalorados nem atributos compostos. O que eram atributos multivalorados? Quem se lembra disso? Nada? O atributo era multivalorado quando eu poderia ter mais de um valor para ele. Aqui nessa tabela pessoa, eu tenho um atributo multivalorado. Qual que é? O telefone. O telefone. Então eu tenho CPF, nome, endereço, telefone. E aqui, claramente, uma pessoa pode ter mais de um telefone, né? Se eu tenho mais de um valor possível para uma mesma chave primária, significa que esse atributo está multivalorado. Isso daqui dificulta muito a recuperação de informação, porque toda vez que eu buscar alguma coisa da Marta Alves de Souza, eu não consigo buscar só o telefone fixo dela. Eu vou ter que buscar necessariamente os dois telefones, porque o meu sistema gerenciador de bancos de dados vai me entregar o que está dentro da coluna como um todo.
Então, nesse caso aqui, eu tenho um atributo multivalorado, que é o telefone. E o que era o atributo composto? O atributo é composto quando eu consigo decompor esse atributo em atributos menores, tá? Aqui o atributo composto que eu tenho é o endereço, porque eu posso, por exemplo, dividir o endereço entre logradouro, número, cidade, estado, país, CEP, né? Então eu consigo desmembrar o endereço em vários outros dados. Posso desmembrar nome com nome, primeiro nome, nomes intermediários e último nome, por exemplo, como se faz nos passaportes. Posso desmembrar telefone também, como DDD e o número principal ou código internacional, tá? Então aqui eu posso considerar que todos esses atributos aqui, nome, endereço e telefone, são atributos compostos. Agora, na primeira forma normal, para a gente ter os dados na primeira forma normal, o formalismo diz que a gente não pode ter atributos compostos. Na vida real, a gente precisa respeitar as necessidades do minimundo. Portanto, se eu tenho a possibilidade de ter um endereço desta forma aqui, ó, completo, de modo que o usuário, por exemplo, coloque o endereço da forma que ele quiser, e eu não precisar buscar qual é o nome da rua isoladamente, qual é o CEP isoladamente, qual é o número desse endereço isoladamente, pode ser que eu deixe o endereço como um atributo composto e eu não tenha problemas no meu banco de dados. Porque isso daqui não vai me gerar uma anomalia depois, tá? Mas, se eu quiser, se for importante para o meu minimundo, identificar, por exemplo, qual é a rua de uma pessoa, qual é o número de uma pessoa, então é muito importante que eu desmembre o endereço em rua e número, pelo menos. Porque aí eu consigo recuperar exatamente aqueles valores e não tenho que pegar todo o valor da coluna e fazer um processamento interno aqui para eu conseguir fazer um parsing, né? Um reconhecimento do texto que está aqui dentro. Tá? Isso seria muito mais complexo. Fora que, quando eu desmembro um atributo composto em atributos menores, eu tenho muito mais padronização de dados. Porque aqui eu poderia, por exemplo, escrever Rua Matilde Leal 45, mas eu poderia ter colocado R Matilde Leal tracinho 45. Poderia ter colocado número 45, Rua Matilde Leal, tracinho, Paranaíba, entendem? O usuário pode fazer o que ele quiser na hora de inserir isso daqui. Se a gente não tiver um tratamento de dados adequado, a gente vai ter os dados totalmente fora de padrão aqui no caso do endereço. Ao passo que se eu desmembro entre rua, número e tudo mais, isso daí não vai acontecer. Mesma coisa aconteceria para nome. Em geral, a gente pode deixar nome como nome completo e isso não vai ter problema para nós. Mas se for importante, como é importante para a embaixada ou para consulado, saber, por exemplo, o primeiro nome e o último nome da pessoa, então eu tenho que ter no banco de dados os campos primeiro nome e último nome da pessoa. Beleza? Na 1FN, eu reprovo os atributos multivalorados e os atributos compostos. Na disciplina, a gente vai ter que olhar direitinho quais são os atributos compostos para a gente respeitar o minimundo, mas os atributos multivalorados a gente corrige sempre, tá? Portanto, isso daqui e isso daqui não estariam corretos, e se eu considerar que nome também não também é um atributo composto, o nome aqui também estaria incorreto, fora da primeira forma normal. Como que a gente corrige? No caso de atributos multivalorados, a gente transforma o atributo multivalorado em uma outra tabela, tá? Então aqui eu tenho CPF, nome, endereço e telefone. Se uma pessoa pode ter mais de um telefone, então eu posso ter, ao invés de ter uma tabela pessoa com vários telefones, posso ter uma entidade pessoa, um relacionamento possui
e uma outra entidade telefone. Uma pessoa possui vários telefones. Tenho ali uma cardinalidade 1 para N. Portanto, se eu tenho um atributo multivalorado, eu transformo esse atributo multivalorado em uma outra tabela, respeitando a cardinalidade que eu tenho. Aqui eu posso pensar que é uma cardinalidade 1 para N. Uma pessoa tem vários telefones. Então eu crio uma tabela telefone. Agora, o que acontecia quando a tabela tinha cardinalidade, um relacionamento com uma cardinalidade 1 para N? A chave primária do lado 1 ia para o lado N como chave estrangeira. Como o lado 1 aqui é uma pessoa, então a chave primária de pessoa, que é o CPF, tem que ir para a tabela telefone como chave estrangeira. Então eu crio uma tabela telefone com o CPF como chave estrangeira, crio um ID para ele ser a chave primária dessa tabela telefone e aí coloco os números. Portanto, a Marta, que tem o CPF 023-698-45653, ela tem os telefones 6736695421 e 67982358542. Quando eu transformo essa coluna multivalorada em tabela, eu tenho duas tuplas para Marta, né? Uma tupla com o CPF dela e o ID1, que é o telefone fixo, e uma tupla com o CPF dela e o ID2, que é o telefone do celular dela. ID chave primária, CPF chave estrangeira, cópia de algum valor que está lá. Feito isso, eu não preciso mais de telefone na tabela pessoa. Percebam que agora a tabela pessoa não tem mais atributo multivalorado. Logo, a tabela pessoa passou a estar na primeira forma normal. Então, como que a gente corrige atributo multivalorado? A gente olha qual é a cardinalidade e cria a tabela nova. Se fosse uma cardinalidade N para M aqui, se eu conseguisse identificar que esse número de telefone aqui, 3669-5421, por exemplo, também era o número do Lázaro, aí eu teria claramente uma cardinalidade N para M aqui. Porque uma pessoa teria vários telefones e um telefone também poderia estar para várias pessoas. Então eu tenho que ver qual é a realidade da minha tabela ali. Se eu tenho uma cardinalidade N para M, eu teria que criar uma tabela telefone com o seu ID e o telefone e teria que criar uma tabela pessoa-telefone, porque a cardinalidade é N para N. E essa tabela pessoa-telefone teria o CPF da pessoa e o ID do telefone. Duas tabelas a mais para eu resolver o caso multivalorado para a cardinalidade N para M. Aqui, com uma tabela só, eu consigo resolver nesse exemplo. Todo mundo entendeu sobre resolução de um FN para multivalorado? Pego a coluna e transformo em tabela, em uma ou duas tabelas. É isso. E como que eu resolvo o atributo composto? Eu simplesmente desmembro ele no que eu precisar. Então, se eu precisar que endereço seja logradouro, número, cidade, estado e país, eu crio o atributo para cada uma dessas coisas. Então, aqui o endereço, que era Rua Matilde Leal, 45, Paranaíba, MS, Brasil, agora está desmembrado em 5 atributos. Rua Matilde Leal é o logradouro, número é o 45, a cidade é Paranaíba, o estado é MS e o país é Brasil. Logo, essa tabela pessoa aqui, ela ficaria com os campos CPF, nome, logradouro, número, cidade, estado e país. E o telefone ia cair fora e virar essa tabela aqui. Se eu faço isso, a tabela pessoa passa a estar na primeira forma normal. Beleza? Então, primeira forma normal, recuso multivalorados e recuso atributos compostos. Multivalorados exige que eu crie outras tabelas, uma ou mais tabelas.
E atributo composto exige que eu decomponha esse atributo composto em atributos menores com informações atômicas. Resumo: todos os valores têm que ser atômicos, não FN. Há apenas um dado por coluna, não pode ser multivalorado. Existe uma chave primária, isso daqui também é uma coisa importante para um FN, tá? A gente vai ter a tabela com a chave primária. E não há relações aninhadas, se eu perceber uma tabela dentro da outra, como era o caso do telefone ali, né? Entendida a primeira forma normal, qual é a segunda forma normal? A gente diz que uma tabela está na segunda forma normal se ela estiver na primeira forma normal e ela não contiver dependências parciais, tá? E aí a gente tem que voltar. Bom, para eu saber se está na segunda forma normal, significa que eu tenho que garantir que ela está na primeira forma normal primeiro. Se ela não estiver na primeira forma normal, ela já não está na 2FN também. E eu tenho que garantir que não tem dependência parcial. O que era dependência parcial mesmo? Pensa na chave primária composta, ou seja, mais de um campo determinando a chave primária, né? Compondo a chave primária. Eu tinha dependência total e dependência parcial. O que eram essas dependências? Quando uma da chave primária, apenas uma chave primária é funcionalmente dependente? Ela determina funcionalmente Determina funcionalmente isso. outro atributo. É isso. Então, dada uma chave primária composta, apenas uma parte daquela chave já consegue determinar funcionalmente outro atributo. Isso é uma dependência funcional parcial. E a 2FN reprova isso, tá? Vamos ver essa tabelona aqui, ó. Vamos lá. Força aí nesse exercício, vai. Eu quero saber se essa tabela está na 2FN. Se não estiver, por que e como corrigir esse problema? Primeiro, para estar na 2FN, ela precisa estar na 1FN. A 1FN exige que os atributos sejam, primeiro, todos atômicos, então não posso ter nada composto. Será que tem algum aí que eu precisaria decompor? Eu tenho ID do membro, ID tarefa, nome da pessoa, papel, descrição, data de início e horas alocadas. Tem algum atributo aí que eu preciso decompor em atributos menores? Bora, povo, chuta. Talvez aquele planejamento e orçamento, mas eu acho que não tem tanta necessidade assim. Eu posso deixar como tá, né? Essa descrição aí, do jeito que ela está. Que é simplesmente a descrição de alguma tarefa ou de algum membro, enfim, a gente vai descobrir isso. Mas não, aparentemente não há uma necessidade de eu decompor essa descrição. Eu poderia pensar talvez na decomposição de data de início como dia, mês e ano. Mas também, para a maioria dos casos, isso não é importante. Porque se eu tenho a data, é muito fácil eu pegar dia, mês e ano de uma data. Logo, eu não tenho aí nessa tabela uma justificativa forte para eu decompor em atributos menores. Então, eu não tenho atributos compostos. Beleza, primeira parte da 1FN está garantida. Segunda parte da 1FN, eu tenho atributos multivalorados. Tem alguma coluna que tem mais de um valor? Não.
Nenhuma coluna tem mais de um valor, então eu não tenho atributos multivalorados. Se eu não tenho atributos compostos, nem tenho atributos multivalorados, ela está na 1FN. Beleza, já temos um passo aí para 2FN. Para estar na 2FN, ela tem que estar na 1FN, a gente já viu que ela está, e ela não pode ter dependência funcional parcial. Ou seja, vamos olhar a chave primária dela. A chave primária dela é formada por uma combinação de ID membro e ID tarefa. Vamos ver agora os outros atributos. Nome da pessoa. O que determina funcionalmente o nome da pessoa? Olhando essa tabela, o que eu poderia falar assim? Olha, se eu tiver esse valor, eu sei o nome da pessoa. ID do membro? O ID do membro. Então, o ID do membro determina funcionalmente o nome da pessoa. Se o ID do membro sozinho identifica funcionalmente o nome da pessoa, eu já tenho aqui uma dependência parcial. Porque a minha chave primária não é só o ID do membro, é o ID do membro com o ID da tarefa. Logo, eu tenho aqui uma dependência funcional parcial. Como que eu resolvo isso? Tenho que pensar de novo em desmembrar tabelas aqui. Vamos para frente. Papel. Tem o papel da pessoa. O que determina funcionalmente o papel? O ID da tarefa. Será que é o ID da tarefa? Vamos ver. A tarefa 1000... Não, papel não, perdão. Seria a descrição, né? Seria o que então? Talvez o ID do membro seja ligado ao papel? Isso, assim como a gente tem um nome sendo determinado funcionalmente pelo ID do membro, o papel também é determinado funcionalmente pelo ID do membro, né? Então, dado o ID do membro, eu tenho o papel dele. Porque, ó, quando o ID é mel, eu sei que o papel é gerente. Aqui o ID é mel de novo e o papel está gerente. Certo? O ASD aqui, o Asdrubal, ele tem dois papéis, né? Tá com analista e projetista. Já tem um problema aqui. Tô com um negócio aqui... Como é que eu ia falar? Multivalorado, nesse caso aqui que a gente não tinha analisado. Será que é isso? Tem um Asdrubal, que tem um papel de analista e o papel de projetista. Aqui ele está como analista de novo. Esse Doriano aqui é programador. E o Quincas também é programador. Então eu tenho aqui um analista e um projetista que a gente vai ter que resolver. Eu nem tinha visto isso daqui, hein? Na hora de resolver o problema. Agora que eu vi que está com esses valores diferentes. Vamos ver a combinação entre eles. Mel e 1700 é gerente, Mel 1701 é gerente. Asdrubal 1701 analista, Asdrubal 1705 projetista, Asdrubal 1730 analista. Tá, pode ser que nessa abordagem aqui o papel seja um atributo de relacionamento entre ID membro e ID tarefa. Ou se a gente considerar que papel é uma coisa multivalorada, porque o Asdrubal tem dois papéis diferentes nessa tabela, então a gente teria que criar uma tabela nova chamada papel. Tá? Descrição. A descrição ela é determinada funcionalmente pela tarefa, né? Dada a tarefa, eu tenho a descrição da tarefa. Então, 1701 é o projeto de sistemas. 1730 é o detalhamento de modelos. 1850 é a implementação de componentes. E assim por diante. Então, a descrição é determinada funcionalmente pela tarefa.
Data de início. Data de início, vamos ver se ela é determinada funcionalmente por membro ou por tarefa. Bom, a Mel começou aqui. Se a gente considerar que data de início é determinada só pelo membro, vamos ver só isso daqui, só essa primeira coluna. Mel começou em 15/1/2012. E Mel começou em 15/2/2012. Então não faz sentido a data de início ser só do membro. Porque se fosse do membro para um valor aqui da minha chave primária, eu teria apenas um valor de K. E não é o caso. Vamos anotar isso aqui para a gente não perder? Vou colocar aqui em cima. Caixa de texto. Eu tenho ID membro determinando funcionalmente o nome e vou colocar aqui o papel, mas vou marcar aqui que ele potencialmente é multivalorado. Isso não é uma anotação para multivalorado, tá, gente? Eu que estou colocando aqui só para me lembrar disso. E a gente tem ID tarefa, que a gente já viu que determina funcionalmente descrição, né? E vamos ver se a gente determinou mais alguma coisa. Então a data de início a gente já viu que não é determinada funcionalmente por ID membro, porque para um valor de ID membro tem mais de um valor de data de início. Tem uma coisa aqui multivalorada, né? Uma determinação funcional multivalorada. Vamos ver se isso daqui é determinado pela tarefa. Para um valor da tarefa eu tenho apenas um valor da data de início. Vamos olhar isso. Tarefa 1700 começa em 15/1/2012. Tarefa 1701 começa em 15/2/2012. Beleza. 1701 começa em 15/2/2012. Então, manteve, né? Para um valor de K, eu tenho um valor de K só. Ótimo, vamos para frente. 1705 começa em 1/3/2012. 1730, tenho duas ocorrências. As duas começam em 30/3/2012. E 1850 tenho duas ocorrências. As duas acontecem em 15/4/2012. Então percebam que para um valor da tarefa eu tenho um valor só da data de início. Logo, a gente pode considerar nesse caso que data de início é determinado funcionalmente pelo ID da tarefa. Então eu posso colocar aqui que o ID da tarefa determina funcionalmente a data de início. E o horas alocadas? Vamos ver se horas alocadas é determinado pelo ID membro. Para um valor de ID membro, eu tenho apenas um de horas alocadas? Vamos ver. Mel, 80. Mel de novo, 120. Então, para um valor de K, eu tive 2 de K. Então, horas alocadas não é determinado funcionalmente por ID membro apenas. Vamos ver se é determinado por ID tarefa apenas. 1700, tenho 80. 1701, tenho 120. 1701 de novo, tenho 180. Então, para 1701, eu tenho 2 do lado de cá. Logo, horas alocadas também não depende funcionalmente de ID de tarefa. Portanto, está bem claro aqui que horas alocadas tem uma dependência funcional total com essas duas aqui. Porque ele depende das duas ao mesmo tempo. Para um valor desse e um valor desse, eu terei apenas um valor desse. Então, ó, Mel 1700, 80. Mel 1701, 120. ASD 1701, 180. ASD 1705, 120. ASD 1730, tenho 200. E assim por diante. Então, horas alocadas está sendo determinado funcionalmente pelos dois aqui, ó. Vou anotar isso aqui.
Então eu tenho ID membro, ID tarefa, determinando funcionalmente horas alocadas. Opa. Maravilha, temos aqui todas as dependências, né, funcionais identificadas. Tendo essas dependências funcionais identificadas, fica mais fácil de a gente conseguir identificar quais são as tabelas que existem aqui, né? Primeiro eu tenho membro, um ID membro que está identificando nome e papel. Um ID tarefa que está identificando descrição e data de início. E tenho ID membro e ID tarefa que estão determinando funcionalmente horas alocadas. Logo, eu consigo perceber que eu tenho uma tabela membro nessa tabela aqui. Tem uma tabela tarefa nessa tabela aqui. E as duas estão se relacionando. Então eu tenho um relacionamento entre membro e tarefa. Portanto, ao invés de ter uma tabelona com todos esses valores, o melhor seria eu ter uma tabela membro e uma tabela tarefa com essas tabelas se relacionando. Quais seriam os atributos de membro? Atributos de membro seriam o ID do membro, o nome e o papel, se o papel fosse atômico. Mas o papel aqui a gente viu que está multivalorado, né? Porque o Asdrubal ele tem 2 papéis, né? E eu não tinha visto isso. Então a resposta desse exercício aqui vai estar errada, tá? No próximo slide. E para tarefa eu tenho o atributo ID da tarefa, descrição da tarefa e data de início da tarefa, que a gente já viu que é determinado só pela tarefa. Se ele é determinado só pela tarefa, então ele é atributo da tarefa. E o que seriam as horas alocadas aqui? O que vocês acham? Onde vai esse atributo? Se eu tenho uma tabela membro e uma tabela tarefa, e as duas estão se relacionando, já sei os atributos de membro, sei os atributos de tarefa. Ficou esse horas alocadas aqui de fora. Onde que vai ser horas alocadas? Horas alocadas depende de membro ou de tarefa? Depende dos dois? Depende dos dois. Se horas alocadas depende tanto de membro quanto tarefa, então horas alocadas tem que vir aqui, né? No relacionamento. Então eu tenho um membro que está realizando tarefas e tenho as horas alocadas aqui, ó. Em membro tenho o ID do membro, o nome e o papel, que aqui eu coloquei como se estivesse simples e não multivalorado, né? Como se ele estivesse com um único valor. Em tarefa eu tenho ID da tarefa, descrição e data de início. E o horas alocadas estaria aqui no relacionamento. Então, no caso, essa tabela aqui, ó, ela viraria 3 tabelas. Uma tabela membro, uma tabela tarefa e uma tabela membro-tarefa, que seria essa tabela realiza aqui, ó. Como que eu sei que a cardinalidade é N para M? Eu tenho que olhar de novo na tabela e ver quantos valores eu tenho, né? Entre membro e tarefa. Então, ó, um membro eu posso ter várias tarefas, né? A Mel tem várias tarefas. E uma tarefa, 1701, eu posso ter vários membros, tá vendo? Tenho 2 membros aqui. Então aqui claramente a relação é N para M. Beleza. Identifiquei isso daqui, mas eu considerei que o papel é multivalorado. Como que eu resolveria isso daqui agora? A gente já viu.
Lá na 1FN tem o valor, tem uma coluna multivalorada, um telefone, por exemplo. O que que a gente fazia? Bora, povo. Como que a gente resolvia um FN ali, ó? Tem o telefone aqui que é multivalorado. O que que eu fiz para resolver? Nesse caso aqui, Criou uma tabela só para eu criei uma telefone? tabela só para telefone. Aqui, ó, eu não tinha percebido na hora de resolver o exercício, mas agora eu percebi com vocês. Eu tenho que para um membro eu posso ter vários papéis, que é o caso que acontece aqui para o Asdrubal, né? O Asdrubal, ó, que é um membro, ele tem o papel projetista e analista. Logo, esse papel está sendo multivalorado aqui, né? Eu tenho para um membro Asdrubal, que tem o seu próprio ID, dois papéis. A 1FN não permite que isso aconteça. Portanto, nesse caso, a minha resposta é errada para o papel. Eu teria que criar uma tabela para o papel. Entendem? Porque um membro teria vários papéis. E dado um papel, esse papel é de um membro só. Então, ao invés dessa resposta aqui, eu teria que ter teria que ter algo assim, né? Eu teria que ter um papel ter uma tabela papel, e aí essa tabela papel estaria relacionando com o membro. Então esse papel pertence a um membro. Eu ligaria ele aqui. E ficaria assim. Um membro... Opa, é o contrário, né? Um membro tem vários papéis. Ah, meu filho, me obedece. Um membro tem vários papéis e um papel está ligado a um membro só. Tendo isso daí, eu retiro, né, esse atributo multivalorado aqui, ó. Então, o papel deixa de existir. Se o papel deixa de existir, eu tenho que criar uma chave primária para ele aqui, né? Então, eu teria que colocar uma chave primária para esse papel, um ID qualquer. E eu teria que criar um para o nome do papel, que é o que está lá naquela tabela, né? Desenvolvedor e assim por diante. E aí agora sim
a gente tem bonitinha a resposta perfeita para esse exercício aqui. E bodega. Por que não copiou? Tá ali. Então aqui neste caso nós temos todas essas tabelas na 2FN no mínimo. Todo mundo entendeu o processo? Então a gente pegou uma tabela que estava toda problemática. Peguei um exercício difícil aqui, tá, gente? Peguei uma tabela que estava toda problemática e a gente olhou, percebeu que tem duas tabelas dentro dela, olhamos a cardinalidade dessa tabela, a gente tinha um atributo que era de uma tabela só e outro atributo que era do relacionamento, e a gente ainda conseguiu identificar aqui um atributo que era multivalorado e a gente transformou ele para um FN ali, porque a gente precisa estar na 1FN para estar na 2FN também. Então essa daqui é a resposta do problema, tá? Essas são as relações que a gente deveria ter para essa tabela aqui. Então, ao invés de uma tabela só, no final das contas eu vou ter 1, 2, 3, 4 tabelas, porque aqui é N para M. Beleza? Estão vivos? Ô, professor, a cardinalidade de papel para membro não seria de muitos para muitos, porque lá na tabela o papel programador tem 3 nomes diferentes, ó. Não, 2 nomes, desculpa, Doriana e Cíntia, os 2 são programadores. Verdade. Uma salva de palmas pro Eliel. Bom pontuado, belo pontuado. Você viu? Manda as palmas aí, o bando de safado. Manda as palmas pra ele. Não, é só pra quando chega atrasado. Isso é Hoje, verdade, isso é hoje verdade. cabia as palmas, tá? Que Porque a isso, gente foi Murilo? leigo. Você aqui, Murilo, você. Então, você tá vendo? As palmas cabiam hoje. Às vezes palavras não Mas em valem nada, respeito à Laia. alma, A gente à mandou aula, quando chegou, pô. Falaram aí, Layan, que você tá destronando o Murilo de interessados Do quê? no Instagram. Tá. Mentira, Tá, mentira, tá. mentira. Galera, Maior. ô galera. galera. Vamos parar com um picuinha, por favor? Não. Isso é tudo mentira. É fatos. Eu vi. E o churras, meu convite tá pronto já? Inclusive, eu tô bem. indo agora. Professor, foi um prazer ter essa noite com o senhor, tá? Pelo amor de Deus, hein, velho. 8h15. Picanha, né? Picanha, né? Quando que vai ter show do Capital Inicial aí? Daqui a pouco. Ó. É, só eu fica aí nos Estados Unidos. sair que Fica aí nos faz Estados um Unidos vai trem perder o seu diferente. capital inicial. Pois é. Tenha uma boa noite para os senhores. É tudo mentira o que eles falam de mim, professor. Tchau, obrigado. Vai com Deus. É só eu sair, aí tem esses shows diferentes, né? Ontem eu assisti a um show de belly dance lá em Washington. E é dança do ventre, né? Aí eu pensei, nossa, vai ser um negócio espetacular, né? Vou ver a Shakira dançando. Meu Deus, é um trem super amador. Pessoal assim que tava se divertindo. Você fazia melhor. Não, eu não fazia melhor. Mas o pessoal era claramente um grupo de dança que estava aprendendo a dançar e aí eles fizeram uma apresentação, tipo um recital de dança, sabe? Então foi assim, divertido estar lá, dá pra entreter, mas era bem amadorzaço. Tchau para os senhores. Prosseguindo. Então, a segunda forma normal exige que a relação esteja na primeira forma normal. E a gente tem um corolário aqui, né? Uma consequência, né? Se isso daqui acontecer, está na segunda forma normal, obviamente. Por quê? Se uma relação que está em 1F1, ela vai estar também... Uma relação que está em F1, ela estará também em 2FN. Em 1FN estará também em 2FN. Se a chave primária for simples, isso é óbvio, porque se a chave primária for simples, eu não tenho dependência funcional parcial, porque a dependência funcional parcial é só para a chave primária composta.
Se eu tenho só um campo para a chave primária simples, então se ela estiver na 1FN, ela está na 2FN. Se nenhum atributo não chave existe, ou seja, tudo é chave primária, óbvio que também não tem dependência funcional transitiva, ou se todo atributo não chave é dependente funcionalmente de todo o conjunto da chave primária, ou seja, tenho apenas dependência parcial total e não dependência de dados total e não parcial. Terceira forma normal. Uma relação vai estar na 3FN se ela estiver na 2FN e não tiver um atributo não chave determinando funcionalmente outro atributo não chave. Ou seja, a 3FN reprova a dependência transitiva. Recapitulando então, 1FN reprova atributo composto e multivalorado. 2FN tem que estar na 1FN e ela reprova a dependência parcial. 3FN tem que estar na 2FN e ela reprova a dependência transitiva. Ou seja, não posso ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave. Isso daqui, gente, para vocês chegarem numa modelagem que tem problema de 3FN, vocês têm que estar de parabéns assim na cagada que vocês fizeram, tá? Porque é muito fácil a gente conseguir modelar as tabelas de modo que a gente consiga identificar quais são os atributos da chave primária e os outros que dependem dela. Agora, você pegar uma tabela que tem um atributo não chave e determina outro não chave, aí geralmente a gente tem uma coisa muito grave. A menos que seja algo muito sutil, como o exemplo do carro lá. Uma marca determinando funcionalmente o modelo determinando funcionalmente a marca, né? Mas olha aqui que bodega, que porcaria que fizeram nessa tabela aqui, ó. Eu tenho uma tabela venda e ela tem uma chave primária, que é a nota fiscal. Aí dentro da tabela venda, o sujeito colocou o código do vendedor, nome do vendedor, código do produto e a quantidade vendida. Poxa, é bem claro aqui que o código do vendedor determina funcionalmente o nome do vendedor. Porque isso daqui faria sentido estar numa tabela vendedor, certo? Agora, código vendedor não faz parte da chave primária. Ele não é um atributo chave. Então, eu tenho um atributo não chave determinando funcionalmente outro atributo não chave. Logo, essa tabela não está na 3FN. Tá? Aqui eu tenho alguns dados dessa mesma tabela. Tá? Tenho nota fiscal, código do vendedor, nome do vendedor, código do produto, quantidade vendida. E a gente vai tentar transformar isso daí para 3FN. Bom, ela não está na 3FN porque a gente tem dependência transitiva, tá? Como que a gente resolve? A gente tem que identificar para cada dependência funcional transitiva uma tabela. Então, se eu tenho o código do vendedor, determinando funcionalmente o nome do vendedor, e ele não é chave, então eu transformo isso daqui em uma tabela. Perceba que é exatamente o que a gente fez nessa tabela aqui, né? A gente tinha uma dependência funcional de um campo só que estava determinando outros. Então, quando a gente identificou isso, essa dependência funcional, a gente desmembrou uma tabela para essa dependência funcional. Então, a gente identificou uma dependência funcional do ID membro, desmembrou uma tabela para membro. Identificou uma dependência funcional para ID tarefa, desmembrou uma tabela para ID tarefa. Só que aqui a gente estava falando só de 2FN porque os dois campos fazem parte da chave primária. Nesse caso aqui, o campo código do vendedor não faz parte da chave primária. Então a gente não tem um problema de 2FN, mas a gente tem um problema de 3FN. Mas para resolver isso, a ideia é muito parecida com a de 2FN, porque a gente, identificada essa dependência funcional, a gente cria uma tabela para ela. Logo, a gente tem que ter uma tabela vendedor aqui. Então, a nota fiscal tem código do vendedor, nome do vendedor. Eu crio uma tabela vendedor, que vai ter o código do vendedor e o nome do vendedor. Então, eu tenho uma tabela vendedor que tem código do vendedor, 2 Leila, 6 Carla,
2 Leila já foi, então não aparece de novo aqui. 9 Fátima. 6 Rubens. Então, para um valor do código de vendedor, eu tenho uma associação aqui. Ótimo, tem uma dependência funcional. Criando uma chave primária para código vendedor, eu já boto isso daqui todinho na 1FN e na 2FN. Porque a 1FN exige que tenha chave primária, não tenho atributos multivalorados ou compostos, e aqui, como a chave é só de um campo, ela está na 2FN, né? Não tenho como o nome do vendedor depender só de parte da chave primária. Logo, essa tabela está na 1FN, na 2FN e na 3FN, porque não tem como isso daqui depender de outro campo não chave. Resolvi o problema na tabela vendedor. E aí eu tiro ali o dado que eu preciso tirar da tabela de cima, né? Não preciso mais daquele nome do vendedor ali, porque esse nome do vendedor está aqui em vendedor. Preciso só do código do vendedor, que vai vir como uma chave estrangeira. E aí eu consigo relacionar essas duas tabelas aqui. Beleza, gente? Portanto, dada uma tabela não normalizada, eu tenho que remover os atributos multivalorados e compostos, e aí ela passa a ser a 1FN. E tenho que colocar uma chave primária para ela. Depois eu removo as dependências parciais. Não posso ter um campo não chave dependendo de parte da chave primária. E aí ela passa a estar na 2FN. Depois eu removo as dependências transitivas. Não posso ter um campo não chave determinado por outro campo não chave. Corrigir isso, ela está na 3FN. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Essa tabela está na 3FN. Se não estiver, como que a gente corrige? Eu tenho número do empregado, número do projetos, horas, nome do empregado, nome do projeto e local do projeto. Primeiro, está na 1FN, vamos por partes, né? Porque assim, para estar na 2FN tem que estar na 1, para estar na 3 tem que estar na 2. Então vamos ver primeiro se está na 1, né? Está na 1FN, eu tenho algum atributo aí multivalorado? Vamos tentar identificar quais são as dependências funcionais que eu tenho aí. Ó, número do empregado, número do projeto. Tenho horas. Horas. Será que horas trabalhadas é do empregado ou do projeto, ou é da combinação? Empregado 1 trabalha 8. Empregado 2 trabalha 18. Empregado 3 trabalha 12. Projeto 1, 8 horas. Projeto 1, 18 horas. Então, ó, horas trabalhadas não pode ser atributo de projeto. Porque dado um valor de cá, eu tenho dois valores de cá, né? Então, não é atributo do projeto. Ele pode ser um atributo do empregado, porque para um valor daqui, eu tenho um valor de cá. E não dá para saber se ele depende das duas coisas, né? A gente pode assumir que é do número de empregados, ou pode assumir que depende de empregados e de projetos. Então, para caso de horas, eu posso ter duas interpretações possíveis nesse caso aqui. A primeira interpretação é: número de empregado determina funcionalmente as horas. E a segunda interpretação é: número de empregado junto com o número do projeto determina funcionalmente as horas. Opa. Por essa tabela não dá para saber qual que é. A gente assume uma delas, tá?
Nome de empregado. O que determina o nome do empregado? O número do empregado? O número do empregado. Então, o número do empregado também está determinando o nome do empregado, né? Posso colocar aqui juntos, né? Horas e nome do empregado. Nome do projeto. O que determina funcionalmente o nome do projeto? Número do projeto. Número do projeto. Então, dado o número do projeto, eu sei o nome dele. Então, eu tenho aqui que número do projeto determina funcionalmente o nome do projeto. Local do projeto. O que determina isso? É o número do projeto também? O número do projeto também. Para um valor do número do projeto, eu sei qual é o único valor do local de projeto. Então, o número do projeto está determinando funcionalmente tanto o nome do projeto quanto o local do projeto. Ótimo, a gente já viu todas as dependências funcionais. Aí Ô, agora, professor, o nome do projeto também determinaria o local do projeto, não? Isso tem algum problema? será que dado um nome de um projeto eu daria conta de saber o local dele? Pela tabela até que dá pra inferir que sim, né? Mas no mundo real talvez não desse, porque tá uma tabela muito pequena aqui, né? A gente precisaria de mais dados para a gente ter essa certeza, viu, Lucas? Mas sim, pode ser uma indagação que faz sentido, tá? Eu vou considerar aqui nesse caso que não, que o nome do projeto não está identificando funcionalmente, determinando funcionalmente o local, tá? Mas aí, ó, como que a gente vai fazer? Se eu pedir isso daqui em prova, a gente vai por partes, né? Primeiro, coloco 1FN. Eu tenho que justificar se está na 1FN ou não, e se não estiver, eu tenho que corrigir. Eu tenho algum atributo que dá para ser dividido, que eu preciso dividir? Não tenho, né? Então, ó, não há atributo composto. Tem algum atributo multivalorado? Algum campo que tem mais de um valor? Não. Lembra sempre do telefone lá, né? Não tenho. Então não há atributo composto e não há atributo multivalorado. Logo, está na 1FN. Essa tabela, do jeitinho que ela está na 1FN. Aí vamos ver para 2FN. 2FN, eu não posso ter dependência parcial. Ou seja, não posso ter campo não chave determinado funcionalmente por uma parte da chave primária. Chave primária nesse caso aqui faria sentido ser o número do empregado e o número do projeto, combinação dos dois. Por essas dependências que a gente determinou aqui, a gente percebe claramente que tem campo que depende só do número do empregado e tem campo que depende só do número do projeto. Então, não está na 2FN porque há campo não chave determinado funcionalmente por apenas parte da chave primária composta. Eu vou colocar aqui número do empregado, número do projeto. Tá? Então não está na 2FN porque há um campo não chave determinado funcionalmente por apenas parte da chave primária composta. Correção, como é que eu corrijo isso daqui?
Correção para ficar na 2FN. Eu preciso olhar as minhas dependências funcionais e dividir a tabela, né? Então, ó, se eu colocar aqui, se eu considerar essa dependência aqui de cima, o que eu tenho? Tem uma tabela empregado, que tem número do empregado, horas e nome do empregado. Então, eu vou ter uma tabela empregado com número do empregado, horas e nome do empregado. Número do empregado, chave primária. E olhando para essa outra aqui, ó, eu tenho número do projeto tem uma tabela projeto com o número do projeto, nome do projeto e local do projeto. Então, eu tenho uma tabela projeto com número do projeto, nome do projeto e o local do projeto. Nome do projeto, chave primária. Grifei. Então eu tenho aí essas duas tabelas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Preciso identificar qual é a cardinalidade que eu tenho ali. Porque eu tenho uma relação entre empregado e projeto. O empregado desempenha projetos. Qual é a cardinalidade? Bom, eu tenho o empregado 1 e ele está desempenhando quantos projetos? Vou aumentar aqui. O empregado 1 está desempenhando um único projeto, né? Que é um projeto 1. O 2 tem um único projeto, o 3 tem um único projeto. O projeto 1 está sendo desempenhado por quantos empregados? 2. 2. Então, eu tenho claramente que um projeto pode ser desempenhado por mais de um empregado. Mas o empregado está desempenhando um único projeto aqui nessa tabela, né? Então, numa cardinalidade 1 para n, eu resolveria essa tabela aqui da forma como ela está. Um projeto para vários empregados. Agora, se eu tenho um projeto para vários empregados, para onde vai a chave estrangeira? Que tabela que tem chave estrangeira? É para N? Vai do lado 1 para o lado N. O lado 1 é o projeto, o lado N é o empregado. Um projeto tem vários empregados, né? O projeto 1 tem 2 empregados. Então, a chave do lado 1, que é a chave do projeto, vai para o lado N. Logo, em empregado, eu tenho um campo a mais aqui, que é o número do projeto. E esse número do projeto é uma chave estrangeira, né? Vem de cá. Então fica algo assim, ó. Correção para ficar na 2FN. Agora eu tenho todas as duas tabelas com uma chave primária simples. Se eu tenho chave primária simples, é impossível ter uma dependência parcial. Logo, essas duas tabelas estão na 2FN. A gente corrigiu. Dadas essas tabelas agora na 2FN, elas estão na 3FN. Bom, para estarem na 3FN, um campo não chave não pode determinar funcionalmente outro campo não chave. Aí a única coisa que a gente poderia ter é o que o Lucas comentou. Professor, o nome do projeto não poderia determinar funcionalmente o local do projeto? Se isso daí for verdade, então a gente poderia ter uma dependência parcial aqui, porque um campo não chave estaria determinando o funcionamento de outro campo não chave.
E a gente teria que criar uma tabela para abrigar nome de projeto e local do projeto. E nessa tabela a gente teria uma chave primária. E aí em projeto a gente teria uma chave estrangeira para essa tabela. Entenderam? Então, se a gente considera isso, a gente tem que desmembrar uma tabela nova para cá. Nesse caso, eu vou assumir que não, tá? Que o nome do projeto não está determinando funcionalmente. Então, eu vou colocar aqui que ele está na 3FN, pois não há campo não chave determinando funcionalmente outro campo não chave. Beleza? Então eu tinha a tabela original, fiz as dependências, as determinações funcionais, dependências funcionais e justifiquei. 1FN estava na 1FN, então não fiz nada. 2FN não está na 2FN, então vou corrigir. Corrigi. 3FN está na 3FN, então a resposta do exercício está feita. Beleza? Próximo. Passo em relação a seguir para 3FN. De novo, quero passo a passo. 1FN, 2FN, 3FN. Aqui está falando, um vendedor pode atender vários clientes e um cliente pode ser atendido por vários vendedores. Então eu já sei que tem uma relação ali, N para N, mas o cabeçudo que modelou o banco de dados, ele colocou uma tabela só, vendedor. E nessa tabela vendedor ele colocou número do vendedor, nome do vendedor, sexo do vendedor, número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente. Primeiro, tá na 1FN, eu preciso desmembrar alguma coisa aqui e eu tenho algum atributo multivalorado? Vamos considerar que nesse caso aqui eu precisasse, por exemplo, saber a rua da pessoa. Vou colocar aqui na observação. Vamos então por partes. 1FN está na 1FN? Não está no FN. Não está na 1FN. Por quê? Endereço nesse caso seria composto, né? Exatamente. Como é importante saber a rua do cliente, eu não tenho um atributo rua de cliente aqui, eu tenho que criar um atributo rua do cliente. Então, endereço teria que ser desmembrado, tá? Neste caso aqui, então, eu teria que pensar algo assim. 1FN não está na 1FN, pois endereço é atributo composto. Solução: desmembrar endereço. Então ficaria algo assim, né? Vendedor com número do vendedor, nome do vendedor, sexo vendedor, número do cliente, nome do cliente, e o endereço eu teria rua, número, CEP, cidade e estado, por exemplo. Fiz aí a decomposição do meu endereço aqui, né? Fiz essa decomposição, ficou assim. Então agora eu não tenho mais atributo composto. Tem algum atributo multivalorado?
Um atributo que, para um dado valor de chave primária, eu teria vários valores dele? Não tenho, né? Não tenho nenhum valor aí multivalorado. Então aqui, depois que eu fizer isso daqui, essa tabela está na 1FN. Essa tabela vendedor com todos esses campos está na 1FN. Beleza? A gente continua. 2FN. Está na 2FN. Vamos olhar as dependências funcionais. Eu vou colocar aqui as dependências funcionais. Número do vendedor. Ele determina funcionalmente quem? O nome e o sexo do vendedor? Exato. Ele determina o nome do vendedor e o sexo do vendedor. E aí eu tenho número do cliente. Número do cliente determina funcionalmente nome do cliente e endereço do cliente. Certo? Isso daqui é inicialmente o que a gente já identificaria. Então aqui na 2FN, eu sei que não está na 2FN, porque eu tenho dependência parcial, né? Porque a campo não chave determinado funcionalmente por apenas parte da chave primária. Correção. Como que eu faria a correção? Eu teria que ter uma tabela com o vendedor, né? Com seus atributos. Uma tabela com o cliente com seus atributos. Na descrição do exercício, a gente já viu que a cardinalidade é N para M. Então, a gente corrigiria isso daqui da seguinte forma, né? Teria uma tabela vendedor com os atributos número do vendedor, nome do vendedor, sexo do vendedor. Uma outra tabela chamada cliente. Ficou muito pequeno aqui, né? Vou passar para um outro slide. Tem uma tabela cliente com número do cliente, nome do cliente, e o endereço a gente já desmembrou. Então o endereço ficou rua, número, CEP, cidade, estado, que está ali. E a gente tem uma cardinalidade N para M. Se eu tenho cardinalidade N para M, eu tenho uma tabela entre elas, né? Então a tabela vendedor fica desse jeito, sem chave estrangeira. A tabela cliente fica desse jeito, sem chave estrangeira. E eu tenho uma tabela intermediária ali. Uma tabela atende, por exemplo. O vendedor atende um cliente. Então eu tenho essa tabela atende com número do vendedor e o número do cliente. Chave primária, número do vendedor. Aqui é uma chave primária composta. Número do vendedor, número do cliente. E aqui é uma chave primária, número do cliente. Vamos indicar quais são as chaves estrangeiras. Esse número do vendedor vem do vendedor. E este daqui, o número do cliente, vem desse cliente aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente tem agora uma tabela
que só tem uma chave simples, então ela tem que estar na 2FN, porque não tem como ter uma dependência parcial. Aqui também está na 2FN, porque não tem nenhum atributo não chave. E aqui também tem 2FN, porque também tem uma chave primária simples, não tem como ter uma dependência parcial. Logo, isso daqui agora está na 2FN. Está na 3FN, eu tenho algum campo não chave que determina outro campo não chave? Eu não tenho nesse caso, né? Na maioria das vezes eu tenho o nome que já determina o sexo, mas nem sempre isso é verdade, né? Existem nomes que não dá pra gente saber o sexo da pessoa. Então eu não tenho aqui uma dependência transitiva. Então no caso da 3FN, eu já consigo justificar que está na 3FN porque não há dependência funcional transitiva. Campo não chave determinado funcionalmente por outro campo não chave. Entenderam a ideia? Então eu peguei uma relação que estava completamente problemática, passei para 1FN, passei para 2FN, e quando eu passei para 2FN, ele automaticamente já estava na 3FN, não precisei fazer mais nada. Dúvidas, pessoal? Não é difícil no fim das contas, né? São simplesmente regrinhas, a gente precisa ir praticando aos poucos. Mas é simples, então leiam os slides depois, tá? Olhem esses slides. Tem vídeos dessas matérias, dessas coisas lá no canal também. E o exercício do Asdrubal vai estar errado no canal, porque eu coloquei exatamente como estava no slide no canal. Vou ter que dar um jeito de corrigir em algum momento no futuro. E aí a gente tem esse exercício aqui, para a gente ver se está na 3FN e se não, como corrigir. Eu quero que vocês pensem nesse exercício aqui para casa, tá? De novo, a única coisa que eu tenho aqui de diferente é, eu não estou mostrando tabela e não estou mostrando o modelo relacional, né? Não estou mostrando o nome da tabela aqui. Estou mostrando o diagrama. Então eu olho tabela por tabela e vejo, tem um atributo composto ou multivalorado? Se eu tiver, não está na 1FN. Como que eu corrijo? Olho de novo, tem alguma dependência funcional que está aí dependendo de parte da chave primária? Se estiver, não está na 2FN, corrijo. Tem algum campo-chave que pode ser determinado funcionalmente por outro não campo-chave? Se isso acontecer, não está na 3FN. E aí eu vejo como que eu vou corrigir. Pensem nisso daqui para a aula que vem, tá? E eu deixei este daqui para exercício de nota extra. Então é bem parecido com os que a gente fez. Tem uma tabela item pedido, que tem um pedido, tem item, chave primária composta, descrição do item, preço, quantidade e total. E vocês têm que identificar se está na 1, na 2 e na 3FN. E se não estiver, corrigir isso daqui para que esteja. Está lá no Moodle até semana que vem, tá aberto. Dúvidas? Somente certezas? Tranquilo. Muito bem. Então olha só, antes das 9 horas a gente terminou a aula. Que coisa, hein? Vocês querem fazer esse exercício agora? Sextou, né, professor? Vocês querem ir pro capital inicial, né? Deus me livre. Façam posts do capital inicial. Marca o professor, fala, olha professor, não veio. Bom,